Olá, continuamos a nossa leitura do livro de Jean Botero. No começo eram os deuses. E agora a terceira parte, no tocante a viver na Mesopotâmia, capítulo 2, moral e sabedoria dos mesopotâmios. Inscreve-se no canal, curta, comenta, compartilha, dá um apoio aí, uma moral, um conhecimento. Vamos à leitura. Sempre dizendo para você que é uma leitura do meu jeito, então, que sirva para que você ganhe seu tempo, que não possa ler escutando o texto, tá? Aceitando aí esse estilo de trabalho. Vamos lá. Tinham os mesopotâmios uma moral? Se entendermos por esse termo o conjunto de regras que devem dirigir a atividade livre dos homens, então é claro que tinham uma moral. Ninguém pode viver normalmente sem que sua atividade livre seja orientada para uma certa felicidade da coletividade ou de cada pessoa. Se bastasse responder sim ou não à pergunta que dá início a este artigo, ela já estaria inteiramente resolvida. Na realidade, tal interrogação é formulada apenas para propiciar a oportunidade de vislumbrar essa moral dos velhos mesopotâmios. Em outras palavras, de nos fazer penetrar um pouco na vida e na maneira de viver desse povo antigo e famoso, que depois de ter inventado há 6.000 anos uma alta civilização inteligente, original e poderosa, e de tê-la enriquecido e preservado ao longo de mais de 3 milênios, desapareceu nas proximidades de nossa era, depois de ter dominado com toda a sua altivez cultural todo o Oriente Médio e de tê-lo alimentado tão bem com suas ideias, descobertas e técnicas. Podemos hoje considerá-lo como justiça nosso ancestral cultural, discernível mais antigo, já que educou em parte nossos pais, não apenas os israelitas, autores da Bíblia, mas também os antigos gregos, criadores de nossa mentalidade, de nosso pensamento. Dos dois lados descendemos dos mesopotâmios, e tudo o que lhes diz respeito nos toca. É por isso que, após abordar seus valores e sua vida moral, ou os princípios de conduta que os dirigiam, não me furtarei a lançar um olhar sobre nós mesmos, para ressaltar nossas semelhanças e, sobretudo, nossas diferenças em relação a eles no que diz respeito à moral. Não se falava muito no assunto da Mesopotâmia. A palavra nem sequer existe na língua do país, pois, como tudo o que é mais intrínseco à existência, inclusive à nossa, essas regras de conduta são normalmente implícitas, sem que se sinta a necessidade de remeter a elas ou defini-las. Na Mesopotâmia, os documentos escritos que registram mais visivelmente essas normas são os que chamamos de códigos, que supostamente enumeram e detalham leis. As 2.800 linhas do Código de Hammurabi. Aqui é preciso esclarecer as coisas. Todo mundo já ouviu falar do famoso Código de Hammurabi, pesada estela de 2,25 metros de altura, que em cerca de 2.800 linhas e com 282 parágrafos, que chamamos de artigos, contém o texto publicado por esse rei da Babilônia por volta de 1750 anos antes de Cristo. Em sua descoberta no início do século XX, ele não apenas despertou espanto e admiração, como também foi logo considerado um código, conjunto sistemático de leis. Desde então, os pontos de vista mudaram bastante. Em primeiro lugar, encontramos, ao menos em fragmentos, meia dúzia de documentos análogos, dos quais o mais antigo data
de por volta de 2100 anos antes de Cristo. E o mais recente de 1200 anos antes de Cristo. Em seguida, percebeu-se que não se podia tratar de verdadeiros códigos, uma vez que não tinham por meta reunir sistematicamente a legislação inteira do país, e que seu conteúdo não era sequer de verdadeiras leis, isto é, enunciados universais sancionados pela autoridade legítima para impor uma conduta social determinada. Na realidade, eram conjuntos, não de leis, mas de sentenças, dadas pelo rei ou por um de seus representantes para resolver um problema particular de comportamento público, mas que foram despojadas de todas as notas individualizantes para conservar apenas o essencial de sua significação. De um lado, um problema de conduta, de outro, uma solução. Se um homem roubou algum bem do templo, será executado. Por acaso é possível adivinhar, com alguma verossimilhança, como se procedeu para redigi-las? Resta-nos uma carta do próprio Hammurabi, na qual, ao dar ordens a altos funcionários, diz-lhes: queiram resgatar Sim Ana Dano Lipalis, o filho de Manimnum, que o inimigo aprisionou. Para esse fim, entreguem ao negociante que o trouxe de volta do estrangeiro para casa a soma de 80 gramas de prata, cerca de 1.500, 1.800 litros de grãos, ou 5 ovelhas, preço bastante baixo, retirados do tesouro do templo da cidade dele, a saber, do templo do deus Sim. Trata-se, portanto, de um soldado do rei, aprisionado no decorrer de uma campanha, que um negociante itinerante encontrou no país em que ele estava detido. Resgatando-o por 10 silos, soma que o rei quer que lhe reembolsem, retirando-a do tesouro do templo principal da cidade do ex-prisioneiro. Ora, esse caso, com todos os seus detalhes concretos, de simples incidente do cotidiano, foi transformado em modelo de conduta pública, sendo inserido a esse título no Código, parágrafo 32. Se um negociante itinerante resgatou no estrangeiro um militar que havia sido aprisionado no decorrer de uma campanha do rei e trouxe-o de volta para casa, e se na família do dito militar há como pagar seu resgate, ele mesmo o pagará. Caso contrário, o valor será retirado do tesouro do templo de sua cidade. O código é, portanto, um florilégio desses casos julgados e das decisões tomadas. E se o autor ali as reuniu e classificou, foi como ele mesmo diz, para ensinar a seus sucessores e aos representantes deles, os juízes, a fazer justiça, a julgar. São, de certa forma, modelos de julgamentos, e os códigos são antologia desses modelos, à custa de relê-los e meditar sobre eles. Os juízes deviam e podiam adquirir, de alguma maneira, o senso da justiça tal como ela era concebida no país. Um pouco como ao repetir nossas tabelas de aritmética, adquirimos insensivelmente, não os princípios, mas o senso da adição, da multiplicação, etc. Desses modelos de julgamento, assim transformados em princípios de conduta social, trarei alguns exemplos, colhidos da obra de Hammurabi. Se um homem acusar alguém de assassinato, se fornecer provas, o acusador será executado. Artigo 1. Se um homem roubar algum bem do templo ou do palácio, será executado.
será igualmente executado quem quer que receba da mão do ladrão o objeto roubado. Se a esposa de um homem for surpreendida em flagrante delito de adultério, os dois culpados serão acorrentados e atirados na água. Se, contudo, o marido quiser deixar sua esposa viva, o rei deixará seu cúmplice igualmente vivo. Se a esposa de um homem for acusada de adultério por seu marido, sem jamais ter sido surpreendida em flagrante delito, ela prestará juramento de inocência e voltará para casa sem que ninguém a perturbe. 131. Se um homem de qualidade esbofear outro, dar-lhe-á 500 gramas de prata. Se se trata de um homem simples, 80 gramas. Se um servidor esbofetear um homem de qualidade, cortar-lhe-ão a orelha. Se um pedreiro construir uma casa para alguém, este último lhe dará, como valor do trabalho, 16 gramas de prata, por 36 metros quadrados de construção. Se o pedreiro não garantir a solidez do edifício e a casa desabar, causando a morte do seu proprietário, o pedreiro será executado. Se o filho do proprietário da casa morrer, o filho do pedreiro será executado. Todas essas sentenças modelo são, portanto, diretrizes de conduta social que visam ao bem comum ou o que é a mesma coisa que tentam evitar comportamentos nocivos ao bem-estar de todos. Elas ensinam a todos de maneira coerciva da parte da autoridade do soberano como se comportar para a boa ordem da coletividade. Obrigatoriamente, todas apelam para valores morais, evidentemente reconhecidos no país. O sentimento de justiça devida a qualquer um, a necessidade de confiar em um indivíduo enquanto ele não se houver mostrado culpado, a equidade que pretende que cada um seja responsável pelo que fez ou deixou de fazer. Entretanto, como elas regulamentam, antes de tudo, a vida pública, como são oficialmente proclamadas e coercivas, sob pena de castigo, é claro que estão fundadas em valores morais, e antes de tudo em uma ideia do bem e do mal, mas representam em primeiro lugar o que chamamos de direito. Ora, a moral subjacente ao direito vai muito mais além do que ele. Cobre tudo o que chamamos de vida privada, aquilo que em nossa existência não tem repercussão sobre a comunidade ou incidências graves, que praticamente não tem chance de perturbar a vida coletiva e que, portanto, não são da alçada da autoridade comum, mas apenas do livre-arbítrio de cada indivíduo, que aprendeu o seu dever, não por meio de um enunciado proclamado ou escrito, mas de sua educação e dos exemplos que pôde ver ao seu redor enquanto aprendia a viver. Cada civilização é assim definida e particularizada por um certo número de axiomas, que não são necessariamente articulados, mesmo que aconteça de serem lembrados quando necessário, mas que traduzam a ideia comum que se faz do bem de cada um, da conduta de que ele deve resultar, as coisas que se fazem, as coisas que não se fazem, em virtude de princípios por vezes obscuros, mas tacitamente ligados às próprias bases da civilização, em questão de sua visão do mundo e de sua escala de valores, remontando à noite dos tempos e transmitidas a todos os indivíduos através da vida e da cultura. Isso também diz respeito à nossa civilização. Se em geral fala-se pouco disso, muito menos que das obrigações e proibições do direito, que são de bom grado formuladas nas civilizações desenvolvidas, encontramos, contudo, na Mesopotâmia, entre os textos descobertos, alusões suficientes ao que chamamos de regra da moral propriamente dita. Cometer faltas é revoltar-se contra os deuses. Em primeiro lugar, mencionam-se às vezes
essas ou aquelas regras, não positiva, mas negativamente, assinalando-se as infrações a elas, as faltas. Para compreender a importância dessa categoria mental de falta, de pecado, aos olhos dos antigos mesopotâmios e em sua vida, é preciso saber que naquele país os deuses considerados os criadores e governantes do mundo supostamente haviam cedido como os reis daqui de baixo e proclamado todas as obrigações e todos os interditos que se impunham aos seus súditos nos domínios da vida e da conduta. Infringir quaisquer dessas vontades e decisões divinas era revoltar-se contra os deuses, desprezá-los e cometer uma falta contra eles, um pecado. Como os soberanos reagiam a tais denegações de sua autoridade, castigando os autores, os deuses deviam por si mesmos punir quem quer que cometesse um pecado, isto é, que não aquecesse as suas vontades relativas à conduta a ser mantida em qualquer ordem das coisas. E não havia aí a menor hierarquia no domínio da ofensa, uma vez que todo pecado, qualquer que fosse, da gravidade intrínseca, constituía por si mesmo uma revolta, e era precisamente essa revolta que merecia o castigo. Matar alguém e infringir uma simples regra litúrgica eram atos que não diferiam nesse plano, uma vez que implicavam, antes de tudo, um desprezo em relação aos deuses, uma revolta contra eles. Havia orações e ritos especiais, exorcismos muito numerosos para implorar o perdão dos deuses, assim ofendidos, e obter relaxamento da pena. Uma dessas liturgias, particularmente longa e solene, enumera em várias centenas por meio de uma espécie de confissão geral as faltas que podem ter sido cometidas pela vítima do mal ou do infortúnio, que pede assim aos deuses o perdão da pena em que incorreu. Composto à maneira de um catálogo, esse documento põe no mesmo nível faltas de diversas categorias, as quais, considerando-se a hipótese contrária, a falta evitada e a não falta, esclarecem o que chamamos de vida reta e honesta, a boa conduta, a conduta moral. Eis ao menos alguns exemplos extraídos do que chamaríamos mais estritamente de faltas contra a moral, próprias a incomodar ou perturbar os outros ou prejudicá-los, ainda que em matéria ligeira e por si sem incidência sobre a ordem pública. A longa lista delas é ainda mais interessante e permite vislumbrar, considerando-se o princípio contrário daquele que as descreve, como já afirmei, certo número de comportamentos e práticas cuja observância era recomendada aos antigos mesopotâmios e que compunham em suma uma moral, seu código e sua conduta. Todas elas se caracterizam pela necessidade de levar em conta os outros, de não causar prejuízo, mas respeitá-los, auxiliá-los, socorrê-los. Assim, se destacavam a veracidade, não dizer sim por não e não por sim, a franqueza, não ter a boca justa, mas o coração falso, não pertencer falsamente, não ter aquilo que alguém lhe pede, a urbanidade, não ameaçar os outros, a polidez, não importunar os outros falando demais, tagarelando, não dizer ou fazer inconveniências e grosserias, não proferir insanidades em público, o respeito pelos outros e especialmente pelos mais frágeis ou necessitados, não espezinhar uma mulher fraca, não introduzir a cisânia em uma família que se entende bem, não falar ou comportar-se com insolência ou arrogância, não brandir
uma arma em plena assembleia, reunida para debater questões da cidade. O auxílio aos outros, não se recusar a libertar um prisioneiro ou vestir aqueles que estão nus. O respeito pelos pais, não desprezar seus próximos, pai, mãe, irmãos e irmãs. Não se esquecer dos deveres para com eles, a fidelidade, a própria palavra. Não fazer promessas que não serão cumpridas, a honestidade, não comer carne roubada por outros e assim por diante. Esses exemplos concretos, com tantos detalhes, permitem que façamos uma ideia geral da boa conduta, cortesia, polidez, boas maneiras, a arte de saber viver, tradicional na Mesopotâmia e do tipo de moral que a comandava. O que aparece, sobretudo, é o que devia ser feito para não prejudicar os outros, o próximo, como diríamos, mas vir em seu auxílio, ser-lhe caridoso com generosidade e às vezes até mesmo com certa delicadeza, como quando se recomenda não o ensurdecer, falando demais, de modo a não incomodar. Encontram-se ainda, aliás, algumas alusões a respeito de diversos aspectos da moralidade. Por exemplo, em um antigo poema, datado de 1700 anos antes de Cristo, que parece tocar no problema, muito cedo debatido na Mesopotâmia, do porquê do mal. Quando o Deus, implorado, liberta o herói de suas penas, dá a ele esse conselho moral, de modo a evitar que atraia outras. No futuro, passe unguento naqueles que têm a pele seca, alimente os famintos, dê água aos que têm sede. Dizendo de outra maneira, mostra-se compassivo e caridoso com aqueles que ao seu redor sofrem de privação. E em uma oração, cujo texto conservamos, o rei Assurbanipal, 668-627 a.C., em meio a toda espécie de infortúnios e angústias, protesta sua boa conduta diante do Deus a quem se queixa. Fiz bem a todos, aos deuses e aos homens, aos mortos, assim como aos vivos. Beneficência que vai ao encontro da moralidade, há pouco explicitada. Quanto mais bois você tem, mais tem esterco. Um outro documento que deve ser destacado, pouquíssimo conhecido e citado, a respeito do mesmo assunto, pode ser encontrado no vasto e labiríntico tesouro da literatura divina dos mesopotâmios, em virtude de especulações que eles eram particulares, se haviam persuadido de que os deuses criadores de tudo aqui embaixo, quando produziam um ser ou acontecimento insólito, inabitual, monstruoso, queriam com isso anunciar um futuro definido. Os nacionais conheciam um código, entre aspas, que levava do presságio anormal ao oráculo prometido. E ao preço de longas e sistemáticas buscas, haviam reunido e classificado milhares desses presságios tirados de toda ordem de coisas e o futuro que revelam. Um desses tratados obtém do comportamento ou do caráter dos homens seus meios de conhecer o futuro, mostrar como o sistema se apresentava e funcionava. Se o interessado não cessa de repetir, quando é que verei com clareza? Ele viverá por muito tempo. Se tem o coração perturbado, ficará alegre.
Se tem o hábito de se lamentar, se também inúmeros dados tomados da vida cotidiana, traços de caráter e de boa ou má conduta, veracidade e fraqueza, sim, não, se sucedem em sua boca. É franco, urbanidade, é fiel, espalha alegria, tem um grande coração, é amável, ama o bem. Polidez é um tagarela inesgotável, escolhe as palavras, domina os lábios, só faz praguejar. Respeito pelos outros, calunia, retribui boas ações, é inconveniente, é escrupuloso. Auxílio aos outros, honra-os e exalta-os, é obsequioso, é belicoso e provocador. Para acrescentar a esse retrato uma nota interessante, é preciso saber que, em geral, nos tratos divinatórios, o presságio e o oráculo têm os valores naturalmente invertidos. O que é bom no presságio promete coisas ruins no oráculo e vice-versa. Aqui, contudo, há um traço de conduta bem bom ou feliz no presságio. Frequentemente corresponde a um futuro feliz no oráculo. Essa correspondência é sem dúvida um sinal de que se supunha que os deuses viam com bons olhos a boa conduta e estavam sempre dispostos a recompensar a observação da moral e o bom caráter. Se ele é caluniador, estará inteiramente no bem-estar. Se é um tagarela inesgotável, não será mais considerável das pessoas de qualidade. Se escolhe as palavras, será honrado. Quanto ao que faz parte do cotidiano da vida de cada um, regido por certas regras morais, dispomos ainda na Mesopotâmia antiga, como de resto em toda parte, de uma fonte abundante de capital chamada de provérbios, que se interessam pelos indivíduos como tais, sem distinção, todos assim em contrato imediato com seu comportamento e sua vida de cada dia e hora. Há em nosso vasto dossiê toda uma literatura gnômica consagrada a esse gênero a um só tempo mental e literário. Assim, os antigos mesopotâmios haviam compilado vastos alinhamentos de provérbios em sumério ou coletâneas. São quase sempre difíceis de serem entendidas. É, aliás, geralmente o caso um pouco a toda parte dessa literatura popular, concisa, alusiva, colorida, concebida em um imaginário bastante distante do nosso e que busca impressionar ou sugerir mais do que explicar. Por outro lado, entendemos por provérbios sentenças expressando um conselho ou um modelo de conduta, uma verdade de experiência, úteis para que a eles nos conformemos no decorrer da vida. Alguns parecem mais exercícios de estilo de bem dizer, ditos espirituosos, curtos, quadros bem detalhados, breves imagens, laços de cor, de caráter, que dissimulam, sem dúvida, o humor, que não é mais, de modo algum, nosso. Há até mesmo astúcias, enigmas, adivinhações, às vezes com a solução. Por exemplo,
Quando entra, não acrescenta nada à riqueza. Quando sai, nada retira dela. O que é? Um bem que pertence ao rei. Eis aqui, ao menos uma pequena seleção ao seu gosto. Jovens, não é seu irmão que lhe esquecerá um esposo. Uma esposa gastadora em casa é pior do que um demônio morbígeno. O destino em um cão que nos leva rapidamente atrás de si. O destino é um cão, gente, que nos leva rapidamente atrás de si. Os pobres são os silenciosos do país. Diga uma mentira, depois diga a verdade. Ela será tomada como mentira. Aquele que mente sempre parece uma carta que chegou de muito longe. Quanto mais bois tem, mais tem esterco. Ó burro, seu pai o reconhecerá? Sua mãe o reconhecerá? O pobre homem, se tem pão e carne, não tem condimentos. Se tem condimentos, não tem carne. Ó Nora, o que você faz com sua sogra, farão com você também. Será que se compram os grunhidos do porco? Fora de alcance é um búfalo indomável. Uma vez preso, abana a cauda como um cão. Por ter causado a morte de um homem, por falsa testemunha, o que ganhou o delator? De ter picado um homem, que proveito tira o escorpião? Enquanto durar a prosperidade, que seu Deus dê de comer a seus conhecidos, você ganha na mesma proporção. Quer você haja, quer não, o resultado depende do Deus, seu Senhor. No ano passado, comi alho. Neste ano, minhas entranhas ardem. Deitar-se leva a aleitar. Não compre um asno que zurra, ele lhe romperá os ouvidos. Há, enfim, na literatura mesopotâmica, outro gênero literário bastante próximo ao dos provérbios, voltado ainda mais para a maneira inteligente e prudente de governar a própria vida, e que consegue pai a um filho, a saber, admoestações, instruções e advertências supostamente pronunciadas por um pai que, para o bem do filho, quer inculcar-lhe sua própria sabedoria, adquirida por meio de uma longa experiência. O modo como ele organizou sua vida bem-sucedida e feliz. Com conselhos, continuamos, portanto, em plena moral. Note-se que eles compõem um dos mais antigos dissemos, foi encontrada em meio a um conjunto de tabuletas que formam a mais antiga coletânea de peças literárias conhecida no país e muito provavelmente no mundo, uma vez que remonta a cerca de 2.600 anos antes de Cristo. Restam-nos dela cerca de 130 linhas, mas considerando a da escola, da escrita da época, elas são bastante difíceis, não apenas de serem lidas, mas de serem compreendidas. Fracasso seria certo e o texto dessa obra não tivesse sido ulteriormente retomado e até mesmo ampliado no país em uma versão ainda suméria.
escrita por volta de 200 anos antes de Cristo, e da qual temos um bom número de testemunhas. Ela também foi traduzida para o acádio, mas dessa tradução temos apenas um trecho de mais ou menos 30 linhas. Uma miséria. Eis o primeiro lugar, o início da versão suméria de Conselhos. Um velho antediluviano, o rei da cidade em que dizia-se o dilúvio, em seguida irrompeu, e que leva seu nome. Shuruppak resolve transmitir sua longa experiência ao filho, o futuro herói do dilúvio, Ziusudra. Este, por sua vez, transmitiria os ensinamentos daqueles dias recuados, naquelas noites distantes, naqueles anos arcaicos, naqueles dias o inteligente, o autor de sábias palavras, o conhecedor das palavras verídicas, que vivia em Sumer. Shuruppak deu estas instruções a Ziusudra, seu filho. Meu filho, deixe-me dar-lhe minhas instruções, receba-as. Deixe-me falar com você, preste atenção. Não negligencie meus conselhos. Não transgrida minhas palavras. As instruções de um homem idoso são preciosas. Observe-as. Ele lança em seguida admoestações, em uma ordem cuja lógica quase não percebemos mais. Elas são sempre precisas, incidindo sobre um ponto determinado da vida cotidiana, e a cada vez a justificativa é marcada, a utilidade e o resultado feliz ou a inconveniência que resultará, se fossem ignoradas ou não observadas. Não compre um asno que exurra, ele lhe romperá. Não seja fiador de ninguém, ele teria poder sobre você. Não circule ali onde as pessoas querelam, você será tomada como testemunha. Deixe as querelas se apagarem sozinhas. Se for casado, não fale sozinho com uma jovem. Atenção à calúnia. Meu filho, não fique sentado em um quarto com a esposa de outro. Deite com uma servente. Ela o chamaria de canalha. Não pronuncie julgamentos quando tiver bebido. Seu irmão mais velho é para você um verdadeiro pai. Sua irmã mais velha é uma verdadeira mãe. Obedeça a seu irmão mais velho. Submeta-se à sua irmã mais velha como a sua mãe. Quem é casado está bem mobiliado. Quem não é, dorme em uma meda de palha. O amor mantém a família. O ódio controla sua boca, vigia seu discurso. Este é o orgulho do homem. Que blasfêmia e maledicência lhe causam uma abominação. O caluniador é desprezado. Não honre em sua casa um escravo, que ela não tenha autoridade sobre seu quarto de dormir como uma esposa. A casa dirigida por uma servente está destinada à ruína. Não tome por esposa uma prostituta, que tem inúmeros maridos, e Herodola, reservada a um deus, nenhuma cortesã com a qual todos deitam incessantemente. Se você estiver infeliz, elas não apoiarão. Se você brigar, elas caçoarão você. Elas ignoram respeito e submissão. A cada dia, preste homenagem a seu Deus. Se você assegurar a ele diariamente orações e súplicas
prosternações, terá retornos de bens e, apoiado por ele, prosperará em abundância, pois a sacrifício alonga a vida e a oração dissolve o castigo pelas faltas. Todos esses conselhos, embora bastante diferentes dos provérbios, por sua apresentação, não estão tão longe deles. De um lado, como de outro, trata-se de uma tradução em máximas advertências e exemplos de uma espécie de código de boa conduta, cuja observação deveria assegurar o êxito de cada procedimento e, consequentemente, o sucesso da vida inteira, a felicidade. Observamos essa moral traduzir-se em detalhes em toda sorte de documentos, preferencialmente de maneira indireta, pelaramente em matéria pública, os códigos ou a matéria privada nas listas de faltas que provocavam o castigo divino, exorcismos, ou na evocação que dela podem fazer certos textos divinatórios, e enfim, nos provérbios e conselhos. Mas em parte alguma encontramos uma apresentação sistemática e explícita, e em parte alguma, a não ser tacitamente, encontramos-la motivada e fundada sobre o que era uma última razão de ser, os princípios da moral, a saber o bem e o mal, a felicidade ou a infelicidade da vida. A razão disso, as ações primeiras da conduta são profundamente enraizadas na consciência, demasiado importantes, universais e evidentes aos olhos de cada um, ao mesmo tempo que demasiado visceralmente calculadas desde a infância pela educação e pelo espetáculo da vida, e para que se tenha considerado útil ou até mesmo fácil explicitá-las, justificá-las e apelar para elas todo o tempo. Se pensarmos minimamente no assunto, ainda é assim em nosso caso. E se refletirmos em seu sistema sobre o conjunto desses conselhos, recomendações, previsões, estímulos e exemplos, ele nos parece ainda familiar, não tão distante do nosso próprio código de moral prática. A moral para organizar a vida de cada um, a fim de evitar-lhe o fracasso e o mal e de fazê-lo ter acesso ao bem e à felicidade, é quanto ao essencial comum a todos os homens, porque seu bem e seu mal provém da própria natureza deles e valem, portanto, de maneira a prosperar ninguém, não se expor riscos, perigos e certezas, ser prestativo e uma boa companhia, ser honesto e de frequentação fácil, etc. Não está nisso também nossa própria moral, como a de todos os homens? Dizendo de outra maneira, a moral dos antigos mesopotâmios nos é sempre mais ou menos familiar. Evidentemente, nem sob todos os aspectos puderam intervir sob diversas pressões, mudanças de ideologia que infletiram de tal maneira sobre esse ou aquele artigo dessa moral antiga que não os sentimos, mas da mesma forma o que é exceção de alguns dados secundários torna nosso código moral diferente do deles a despeito do ar familiar. São 2 ou 3 ideias novas introduzidas por nossa tradição cultural. A felicidade. Evoquemos em primeiro lugar a associação escrita que nos foi ensinada pela Bíblia entre moral e religião. Uma das maiores transformações introduzidas por Moisés com o monoteísmo
reside na total mudança. Não nos desobrigamos mais de nossos deveres para com o indivíduo por meio de sacrifícios, oferendas e cerimônias, mas antes de tudo pela conduta reta de nossa vida, a moral. Foi quando menos integrada ao culto, se não identificada a ele, o culto tornou-se a prática da moral, a boa conduta, ao passo que essas nada tinham a ver com os deuses entre os mesopotâmios. Se alguém se comportava bem, não era para proveito deles, mas para evitar os aborrecimentos provocados pelo fato de cometer pecados de prudência. Por isso, a despeito das inúmeras semelhanças da moral, não tem mais entre nós a mesma ressonância que tinha entre eles. E quanto a esse aspecto, as transformações foram consideráveis. Por outro lado, devido à nossa hereditariedade cristã, não temos mais absolutamente a mesma atitude intrínseca em relação a Deus. Na Mesopotâmia, o sentimento religioso essencial era do tipo centrífugo, o temor, o recuo, o distanciamento respeitoso. Ensinaram-nos, ao contrário, que o bom Deus, como dizemos, era sobretudo digno de admiração, de entusiasmo, de atração, de amor. Por isso, nossa moral em relação a deles se viu totalmente orientada. Tornou-se o único meio essencial de demonstrar a Deus nosso apego, nossa fidelidade, nosso amor. Ela pode, portanto, o que era impensável na Mesopotâmia, resultar em uma atitude teocêntrica e até mesmo mística. Enfim, conforme aprendemos com o cristianismo, a morte não é mais como era para Deus, além do qual as dívidas da terra podem ser pagas. A moral, aos nossos olhos, não se esgotaria, pois na existência presente, mas continuaria em outra vida. O que muda seu valor e sentido. Não vendo mais longe, os mesopotâmios voltavam-se inevitavelmente para o hedonismo, a busca de todos os prazeres acessíveis no curto espaço da vida, para obter o máximo possível de satisfação e felicidade, antes de desaparecer para sempre. Nós, ao contrário, não podemos nos contentar com os conselhos que a misteriosa taberneira dava a Gilgamesh, de uma vida sem fim. Sem buscar em vão a imortalidade, encha sua pança, permaneça alegre dia e noite, vista-se com belas roupas, lave e banhe seu corpo, olhe ternamente seu pequeno que lhe segura a mão e faça a felicidade de sua mulher abraçada a você, pois essa é a única perspectiva dos homens. E da vida tenha sido recebida por todos os distantes herdeiros dos antigos mesopotâmios em nosso mundo atual. A vida da maioria certamente não é afetada pela religião e sua moral. Não passa de uma rotina, mas uma moral tão transformadora, sobretudo por dentro, está ao nosso alcance. É preciso dizer, por isso, que embora restem menos idênticos a eles, aos deles, nossa moral não é mais, de modo algum, a deles. E assim nós terminamos a leitura e vamos depois, no capítulo 3, para o Código de Hammurabi. Continue conosco, venha, inscreva-se, faça parte do clube de canais,
Comente, curta e compartilhe, mas que lhe ajuda escutando. E aí você ganha tempo, que você pode estar fazendo várias e outras coisas. Então, é isso mesmo.